Alguma vez na vida a gente já se perguntou do que tudo é feito, lá no fundo mesmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura da matéria, explorando a atomística para entender a estrutura que define, bom, literalmente tudo que existe. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar com aquela pergunta fundamental sobre a matéria, passar pelos primeiros modelos atômicos, ver a revolução de Bohr e chegar no modelo quântico moderno. E a partir daí, vamos entender como ele explica a tabela periódica e define a química como a gente conhece. Então vamos lá. Nossa jornada começa bem aqui, com a pergunta mais básica de todas. É uma questão que a humanidade se faz há milênios e que é basicamente a raiz de toda a ciência. E essa é a pergunta, né? Se a gente pegar qualquer coisa, qualquer material, e for dividindo, será que a gente chega numa partícula que não dá mais para dividir? A resposta da química moderna é um grande sim. E essa resposta nos leva direto para a ideia de átomos e elementos. E aqui está a chave de tudo. O que faz o hidrogênio ser hidrogênio e o ouro ser ouro não é a cor nem o estado físico. É o número de prótons que cada átomo deles tem no núcleo. Esse número, que a gente chama de número atômico, é como se fosse o RG do elemento, é a identidade fundamental dele. Ok, então a gente sabe que os elementos existem. Mas uma coisa é saber, outra bem diferente é conseguir imaginar como é um átomo. Agora a gente vai ver as primeiras tentativas de dar uma forma para algo que é, na prática, invisível. E a nossa compreensão evoluiu muito rápido. Lá em 1808, Dalton pensava no átomo como uma bolinha de bilhar, maciça, que não dava para quebrar. Mas aí, em 1904, com a descoberta do elétron, J.J. Thomson teve que repensar tudo. Ele propôs o modelo do pudim de passas, uma massa positiva com os elétrons negativos grudados nela. Só que, em 1911, um experimento mudou completamente o jogo. Esse experimento da folha de ouro foi simplesmente genial. Pensa só, se o modelo do Thomson estivesse certo, as partículas alfa, que são positivas, deveriam passar direto por uma lâmina de ouro bem fininha. E a maioria realmente passou. Mas, para surpresa geral, algumas poucas ricochetearam, como se tivessem batido em algo muito duro. A única explicação para isso, a carga positiva e quase toda a massa do átomo não estavam espalhadas, mas sim concentradas num ponto minúsculo e super denso, o núcleo. Olha só o tamanho da mudança de um modelo para o outro. A gente saiu de uma ideia de átomo estático, meio gelatinoso, e foi para um modelo dinâmico que lembra um sistema solar em miniatura. Um núcleo pequeno e pesado no centro e os elétrons girando ao redor num imenso espaço vazio. A nossa visão da matéria tinha acabado de ser virada de cabeça para baixo. Só que tinha um problema gigantesco no modelo de Rutherford. Pelas leis da física clássica, um elétron girando em órbita deveria perder energia o tempo todo, ir se aproximando em espiral e, em uma fração de segundo, colidir com o núcleo. Se isso fosse verdade, a matéria como a gente conhece não existiria. E aí, como resolver esse paradoxo? E é aí que entra em cena Niels Bohr, como a solução assim, totalmente fora da caixa para a época. Para resolver o problema do colapso do átomo, ele resolveu apostar numa ideia radical, que vinha de uma área nova da física, a mecânica quântica. A grande sacada do Bohr foi a ideia de quantização. Ele propôs que a energia do elétron não pode ter qualquer valor. Ela está restrita a níveis específicos discretos. É como se fosse uma escada, sabe? O elétron pode estar no primeiro degrau ou no segundo, mas de jeito nenhum ele pode ficar flutuando no meio do caminho. Essa regra que impede o átomo de entrar em colapso. E o mais incrível é que esse modelo matava a charada dos espectros atômicos. Funciona assim. Quando um átomo recebe energia, o elétron absorve um pacotinho de energia, um fóton, e pula para um nível mais alto. Quando ele volta para o seu lugar original, ele devolve essa energia emitindo um outro fóton, com uma quantidade exata de energia. E essa energia corresponde a uma cor específica de luz. É por isso que cada elemento químico tem sua própria assinatura de cores. O modelo de Bohr foi um passo de gênio, sem dúvida, mas ainda era meio que uma mistura de física clássica com ideias quânticas. A revolução de verdade veio depois, com a mecânica quântica completa, que nos forçou a abandonar a ideia de órbitas certinhas para abraçar o mundo da probabilidade. No modelo quântico, a gente não fala mais em órbita, a gente fala em orbital. E um orbital não é um caminho, uma estradinha que o elétron segue, é uma região tridimensional no espaço. É uma nuvem de probabilidade onde a gente tem mais de 90% de chance de encontrar o elétron. A gente troca a certeza da localização pela probabilidade.
Para descrever completamente um elétron, a gente usa 4 números quânticos. É tipo o endereço completo dele. O número principal, n, diz o nível de energia, o tamanho. O azimutal, L, define o formato do orbital. O magnético, ml, diz qual a orientação dele no espaço. E o spin, ms, é uma propriedade do próprio elétron, tipo uma rotação para cima ou para baixo. Juntos, esses 4 números dão a identidade única para cada elétron do átomo. E o legal é que esses números dão formas reais, que a gente pode até visualizar. Os orbitais do tipo S, por exemplo, são sempre esferas. Já os orbitais P parecem halteres, ou o símbolo do infinito, e se orientam nos eixos x, y e z. E ainda tem os D e F, com formatos bem mais complexos, que são super importantes para a gente entender os metais de transição, por exemplo. Ok, mas para que serve tudo isso na prática? A beleza do modelo quântico é que ele não é só uma descrição bonita, ele tem um poder de previsão gigantesco. É ele que nos dá a base para entender a ferramenta mais poderosa da química, a tabela periódica. Essa tabela resume as tendências principais que a gente vê na tabela periódica. Pensa nela. Quando a gente anda numa linha da esquerda para a direita, o átomo fica menor e segura os elétrons com mais força. Por isso, a energia de ionização e a eletronegatividade aumentam. Agora, quando a gente desce numa coluna, acontece o contrário. O átomo fica maior e a atração pelos elétrons mais de fora diminui. Dá uma olhada nesse exemplo aqui do período 2. A energia que a gente precisa para arrancar um elétron, que é a energia de ionização, cresce absurdamente do lítio até o neônio. É muito mais fácil tirar um elétron do lítio do que de um gás nobre como o neônio, que está com sua camada de elétrons toda completinha e estável. Tá, mas por que isso acontece? A explicação está em 2 conceitos que vêm direto da estrutura quântica. O primeiro é a carga nuclear efetiva. Quanto mais para a direita na tabela, mais prótons no núcleo. Então a atração nos elétrons da camada de fora fica mais forte. O segundo é a blindagem. Quando a gente desce na tabela, adicionamos mais camadas de elétrons e as camadas de dentro protegem ou blindam as de fora da atração total do núcleo. Não são regras mágicas, são consequências diretas de como os elétrons se organizam nos orbitais. E com isso, a gente chega no ponto central de tudo. Entender o átomo significa, no fim das contas, entender a própria química. Foi uma jornada e tanto, né? A gente partiu de uma simples bola de bilhar e chegou numa complexa nuvem de probabilidade. E é essa visão moderna, quântica, que nos dá o poder de entender por que e como os átomos se ligam para formar moléculas e como essas moléculas interagem e reagem entre si. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. A base do átomo é a incerteza, a probabilidade quântica. Mas no nosso mundo, no laboratório, as reações químicas dão resultados certos, previsíveis. Então, como é que a química, que nos dá resultados tão concretos, consegue construir essas certezas a partir de um mundo que, na sua base, é pura probabilidade? Aí é que está a grande beleza e a profundidade da química.